Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Nós estamos de volta para mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo eu vou falar mais uma vez sobre o cantor gospel Kleber Lucas. Eu vou mostrar para vocês um trecho do podcast que ele participou com o cantor Caetano Veloso, falando sobre o hino 39 da harpa cristã, Alvo Mais Que a Neve. Eu não sei como, mas Kleber Lucas conseguiu ver racismo na letra do hino. Um hino totalmente cristocêntrico, com letras totalmente bíblicas, mas ele conseguiu ver racismo na letra do hino Alvo Mais Que a Neve. Um louvor tão lindo, um dos mais lindos da harpa cristã, e que eu fui criado ouvindo e cantando esse louvor, principalmente em cultos de ceia do Senhor na igreja. Eu vou mostrar aqui para vocês um pedaço da fala dele. Eu, inclusive, já gravei um vídeo falando sobre o Kleber Lucas aqui no canal, uma fala onde ele participou do Conversa com Bial, e nessa entrevista ele chega a dizer que o Brasil não é do Senhor Jesus. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Você que ainda não viu o vídeo, depois você dá uma passada lá para ver o que eu falo sobre a fala de Kleber Lucas quando ele diz que o Brasil não é do Senhor Jesus. E nesse vídeo eu ainda tentei defender ainda o que ele disse porque fazia um certo sentido, pelo menos parte do que ele disse. Mas dessa vez o que ele falou é indefensável, não tem como defender. Não tem como defender tamanha heresia e vou mais longe ainda, tamanha blasfêmia que Kleber Lucas falou do hino Alvo Mais Que a Neve. Provavelmente vocês já devem ter visto ou ouvido pessoas falando sobre este assunto e eu não pude deixar passar desapercebido algo que fez parte, um louvor que fez parte da minha infância, da minha adolescência. Cantei muito esse louvor na igreja, até hoje canto. Um hino totalmente bíblico, cristocêntrico, mas Kleber Lucas conseguiu achar racismo no hino. Antes de nós irmos para o trecho da fala de Kleber Lucas, quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar nosso trabalho. Não esqueça de ativar notificações para receber aí os novos vídeos quando nós postarmos aqui, tá bom? Mas vamos à fala dele, vou colocar o fone aqui, vamos ouvir o que ele falou. Você vai encontrar no começo do século XX um hino que é cantado até hoje dentro das igrejas. Eu já cantei esse hino. Porque eu gosto da provocação do Fanon, quando ele diz que o maior desafio do negro não é descolonizar-se do outro, mas descolonizar-se a si mesmo. Então, eu tenho um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima. No final da Santa Ceia. No final da Santa Ceia. Você toma a Santa Ceia, Eucaristia e... Note que ele está dizendo que isso é cantado por negros e brancos juntos. Ou seja, ele já começa dando um tiro no próprio pé. Porque se negros e brancos estão juntos, cantando um louvor, estão ali emocionados, chorando no momento do louvor, então, que história é essa de racismo, onde negros e brancos estão juntos louvando o mesmo louvor? Canta Alvo Mais Que a Neve. Porque tem uma melodia, porque o discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa. De uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária, todo mundo cantando, de olhinhos fechados, de mãos levantadas, ou ajoelhados, ou um coro cantando. Alvo mais que a... branco como a neve, branco como a neve, porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Então, há um distanciamento, há um caminho a ser percorrido, porque essa teologia, uma teologia preta, está chegando no Brasil agora. E você vai ter James Cone, você vai ter grandes nomes que vão propor, a partir da década de 60, uma teologia preta que só chega no Brasil agora, porque os seminários abominavam esses livros, esses conteúdos de uma teologia preta, de pensar o sagrado, não numa perspectiva eurocentrada. Então, por que as igrejas têm, você bota o nome de colonizadores, de dominadores, de homens da história que tinham escravo? Porque o que chegou aqui, a referência era isso. O que se está vendo hoje são encontros, são fóruns, são encontros como esse, que eu tenho certeza que os negros de igreja, muitos deles que vão assistir essa batalha, falam, cara, não sabia disso.
Bom, realmente, eu como negro e negro de igreja, né, como preto, como ele mesmo disse, realmente eu não sabia disso. Ao longo dos meus anos dentro de igreja, primeira vez que eu vejo falar algo tão absurdo. Primeira vez. Por que a igreja evangélica brasileira, de pretos, de maioria negra, continua cantando Alvo Mais Que a Neve? Ele interroga, por que os negros, os pretos de igreja, continuam cantando Alvo Mais Que a Neve? Ué, se você é um cristão genuíno, autêntico, e não observa nesse louvor algo extremamente bíblico, porque a letra desse louvor é algo bíblico, nós vamos mostrar aqui os textos, porque se ele está falando mal do louvor, e o louvor tem uma letra bíblica, ele está falando mal da Bíblia, ele está falando mal da palavra de Deus. Ou seja, Deus é quem é racista, porque se o louvor é uma letra bíblica, de um texto bíblico, e ele está falando mal, está criticando, está vendo racismo na letra do louvor, logo ele está vendo racismo na Bíblia. Está chamando quem de racista? Está chamando Deus de racista, porque Deus é o autor da Bíblia. Olha a gravidade da coisa. Então vamos cantar o sangue de Jesus, que é rubro, vai me tornar branco. Porque é isso que acontece com o cristianismo, né? Essa mensagem está subentendida ali. Então eu entendo o que você está falando e a minha resposta é essa. A mensagem que chegou para o Brasil na segunda metade do século XX, que perdura em muitos púlpitos dominicais, é uma mensagem branca, é uma mensagem de embranquecimento. Mas existe uma resistência que cresce no Brasil e cresce bem, cresce forte. Sei que você, que já tem um tempo no Evangelho, já cantou, já ouviu lindas músicas compostas por Kleber Lucas. E eu não sei o que está fazendo ele chegar a esse ponto. E encontrar racismo na letra da música, na letra do hino, Alvo Mais Que a Neve, que é o hino, se eu não me engano, 39 da harpa cristã, isso beira a loucura. É alguém que não está bem mentalmente. Não é possível. E eu fico muito triste, por quê? Porque eu fui criado minha infância toda, minha adolescência, minha juventude, ouvindo esses louvores da harpa cristã. Eu me lembro da minha infância na igreja, uma época tão simples, tão boa, tão gostosa, onde o evangelho você ainda via rastros da simplicidade de um evangelho puro e genuíno. E aí alguém chega, na altura do campeonato, como se não bastasse as pessoas rejeitarem praticamente os louvores da harpa cristã. Claro, vão rejeitar, porque o evangelho moderno hoje não tolera hinos cristocêntricos. O evangelho hoje prefere aqueles louvores gospel, de triunfalismo, né? De antropocentrismo, de egocentrismo, que alimenta a vaidade humana. Isso chega a doer o coração. Ele encontrar algo tão horrendo na letra de um louvor, um dos louvores mais lindos da harpa cristã. E como eu falei, ele não falou mal de um louvor em si, ele falou mal da Bíblia, da palavra de Deus. Esse louvor que ele está criticando está aqui, ó. Isaías, capítulo 1. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. É um texto poético onde fala que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Não é nada mais, nada menos que isso. É uma mensagem bem objetiva, bem simples, bíblica, real, cristocêntrica e mostra o poder salvífico de Cristo, o poder que há no sangue de Jesus, que purifica o homem de todo pecado. E aí a letra vai dizer, ainda que os vossos pecados sejam mais vermelhos do que o carmesim, do que a escarlata, com o sangue de Jesus purificando, tornarão vocês mais alvos que a neve, ou seja, vai embranquecer. E o branco na Bíblia tem um simbolismo de pureza, de santidade. Nada mais, nada menos que isso. Não está falando da cor da pele negra, do preto. Não tem essa coisa que a teologia liberal, essa questão da ressignificação, da tentativa de ressignificar a Bíblia. Não existe racismo? Claro, claro que existe. Agora esse racismo estrutural, onde você vai ver racismo em tudo, ele encontrou até na Bíblia. O Salmo 57 também fala a mesma coisa. Salmo 57 não, Salmo 51, versículo 7. O salmista diz, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me
e ficarei mais alvo do que a neve. Olha só. Então quer dizer que o salmista Davi era negro e está falando para Deus lavar a cor da pele dele, porque ele não quer ficar preto, ele quer se tornar branco. Meu Deus, isso é o cúmulo da ignorância, da insensatez. Está trilhando um caminho que de evangelho não tem nada, absolutamente nada. E nós só podemos lamentar e orar para que essas pessoas se arrependam, lembram de onde caíram e volte. Lembra-te, pois, de onde caíram e arrependa-te. É um louvor preconceituoso, é um louvor racista. Ainda pergunta por que nós cantamos esse hino até hoje. Nós pretos cantamos ainda esse louvor. Cantamos porque é um louvor bíblico. Cantamos porque é uma letra cristocêntrica. Não é essa banalização que fazem hoje com as músicas evangélicas, com textos sem contextos, com distorções de textos, só para agradar o ego do homem, agradar o coraçãozinho mole do homem pecador. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso. Como você vê isso? Por incrível que pareça, tem gente que acha normal e que ele não falou nada de errado. Gente crente que acha que ele não fez nada de errado. Por isso eu estou pedindo para você deixar seu comentário aqui embaixo. Tá bom? Fico por aqui. Até o próximo vídeo.